Olá, seja muito bem-vindo a esse novo vídeo aqui do meu canal. Se você não me conhece ainda, eu sou Eduardo Correia e eu sou o redator ou copywriter, que é a mesma coisa, desde 2017. E nesse vídeo eu quero justamente te mostrar como é que você também pode ser um copywriter no mercado digital, ou seja, trabalhando com escrita, vivendo da sua escrita, ganhando dinheiro escrevendo. E eu vou te mostrar aqui como que você pode, então, começar nessa área. Vou te falar das oportunidades desse mercado, tem um mercado gigante bombando para quem gosta de escrever. Vou falar quais são os profissionais que podem ser copywriters. Vou falar o que você precisa estudar para ser um copywriter e começar nesse mercado, tá? Enfim, vou te dar um panorama geral aqui da profissão para que você tenha mais elementos aí, tenha mais consciência de como você pode fazer isso para viver da tua escrita, beleza? Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu quero abordar é quem pode ser copywriter, né? Na verdade, qualquer pessoa pode ser copywriter, mas tem alguns grupos de profissionais que costumam ser mais comuns em fazer essa transição de carreira, de acordo com a minha experiência, né? Estou aí desde 2017 e desde 2021 eu ensino outros profissionais a entrarem na área. Então, na minha experiência, tem 3 grandes grupos de pessoas que costumam vir para cá. Primeiro, são os professores. Então, os professores já estão acostumados a trabalhar com escrita, né, na sala de aula e tal, só que estão cansados daquela correria, de ter que correr de uma escola para outra, de ter que levar trabalho para casa, preparar prova, preparar aula, corrigir prova. Então, tem muito professor que quer buscar mais tempo para si mesmo ou para sua família, quer ter um pouco mais de liberdade, né? E aí até mesmo quer ter um retorno financeiro maior e acaba se tornando redator de conteúdo, né? Copywriter ou redator de conteúdo, que é a mesma coisa, buscando esses benefícios, tá? O segundo grande grupo são os jornalistas. Então tem muito jornalista que entrou para a faculdade porque ama escrever, né? Queria trabalhar com escrita e tal. Depois de formado, foi para os meios de comunicação tradicionais e acabou se frustrando com a profissão porque viu que não era nada disso, daquilo que imaginava, tinha que ficar correndo atrás de pauta igual um desesperado, tudo era para ontem, às vezes ele não tinha nem tempo de revisar o que escrevia, nem ver se aquilo fazia sentido direito, já tinha que soltar para frente, né, porque ia no ar, ia para o ar e tal. Então, e aí às vezes a pessoa também foi ser assessor de imprensa e viu que era um jogo de interesses e não se alinhou com esse mercado também e acaba aproveitando a sua habilidade de escrever, se tornando copywriter, né, no mercado digital. Essas coisas que eu estou falando aqui, gente, são meus alunos que trazem para mim, tá? Então, esses elementos, essas dores, esses problemas, tanto de professor quanto de jornalista, são dos alunos que eu tenho e que trazem para mim e eu estou aqui citando para vocês. Não é coisa da minha cabeça, tá bom? E o terceiro grande grupo são profissionais de todas as outras áreas, né, que não estão necessariamente relacionados com a escrita, como eu, por exemplo, que sou meteorologista, e aí, em determinado momento, esse profissional perdeu o sentido ali da profissão, não estava vendo mais sentido naquilo que ele estava fazendo, e resolveu procurar uma outra atividade. E aí, como essa pessoa gosta de escrever, ela olha para o mercado e acha a profissão do copywriter e resolve ser copywriter, né? Ou seja, trabalhar com a escrita. Foi o que eu fiz, né? Então, esse é o terceiro grande grupo, pode ser profissionais de todas as áreas e tal. Então, esses são os 3 grandes grupos que podem ser, que costumam vir a ser copywriters. E aí eu queria te convidar a colocar aqui embaixo para mim qual desses grupos você faz parte, né? Professor, jornalista ou qual é a outra área que você faz parte. E para mim é interessante saber quem é que está assistindo o vídeo, né? Então esse feedback é importante para mim. Muito bem. O próximo ponto que eu quero abordar, eu estou olhando aqui a minha colinha aqui embaixo para não deixar de falar nada para você, tá? O próximo ponto é que é fácil começar, tá? E por que é fácil de começar? Por uma conjunção de fatores que eu não sei por quanto tempo vão aí permanecer, mas hoje é muito fácil você começar a trabalhar com escrita no digital. Primeiro, você não precisa ter faculdade, né? Nem curso técnico. Você pode fazer um curso de escrita que tenham todos os conhecimentos necessários, que eu vou falar esses conhecimentos daqui a pouquinho, o que você precisa estudar, tá? Fica tranquilo. Mas se você tiver um curso de escrita com todo esse conhecimento, você vai acelerar esse processo e aí você pode, dependendo da dedicação, rapidamente começar aí a prestar serviço de escrita, né? Eu tenho um curso de escrita, uma formação completa de redatores, vou deixar o link aqui embaixo caso você queira conhecer, tá? Então, é um curso onde tem uma trilha de aprendizagem de forma didática com tudo que você precisa, desde criar os textos até conseguir cliente, beleza? Então, essa é a função de um curso de escrita, um curso de formação de copywriters ou de redatores.
É acelerar esse processo de aprendizagem para que você possa rapidamente entrar no mercado e ter aí retorno também mais rápido, ok? Então é fácil você começar porque você não precisa ter nenhuma formação vinculada à escrita. É lógico que se você for professor, jornalista, formado em comunicação, em letras e tal, ajuda porque você já vai ter mais intimidade com as letras, né, com as palavras. Mas se você for de qualquer outra área, também não tem problema, porque o único pré-requisito aqui é gostar de escrever, porque é isso que você vai fazer a maior parte do tempo, né? Como é o meu caso, eu nunca tive formação nessas áreas vinculadas à escrita. Então, esse é um outro fator que deixa fácil começar. Então, a gente costuma dizer que a barreira de entrada é muito... Não existe, na verdade, para você entrar nesse mercado, tá? Muito bem? Então, é muito fácil você começar, o que torna isso extremamente atraente para muita gente. E é por isso que muitos profissionais estão migrando do mercado tradicional para cá, né? Beleza? E o que estudar, então, para você ser um copywriter? Tem um conjunto de conhecimentos, né, que você precisa ter. Por quê? Aí eu preciso te dar um contexto em relação ao resultado que os nossos textos precisam entregar para as empresas que nos contratam, ok? Então, veja bem, o redator ou copywriter, ele trabalha com escrita, então ele vai criar textos para os diferentes canais digitais das empresas. Então aqui eu estou falando de artigo para blog, post para Instagram, post para LinkedIn, roteiro para YouTube, são os serviços com maior demanda no mercado hoje, tá? Isso é o que a gente entrega, mas na verdade o nosso papel ele é mais estratégico do que isso. Por quê? Porque qual é a função desses conteúdos hoje nesses canais digitais? A função desse conteúdo é atrair o público-alvo certo da empresa, fazer com que essas pessoas engajem no canal digital. Então, por exemplo, se é um Instagram, ela virar seguidor, né? E depois engajar com os conteúdos. Se é um blog, ela virar leitor daquele blog e voltar ali, ou então dar seguimento para um contato comercial ou baixar algum material ali para depois receber uma sequência de e-mails para estreitar o relacionamento. Então, assim, o nosso papel é fazer com que o público-alvo da empresa seja atraído, encantado, engajado, né? E com isso, a gente aumenta a consciência desse público sobre a solução da empresa. Então percebe que é um papel muito mais importante do que meramente escrever textos, tá? E para você entregar esse resultado para as empresas, é que você precisa estudar isso que eu vou te falar agora. Então, o principal, o que embasa todo o nosso trabalho é o marketing de conteúdo. Então, dentro do marketing de conteúdo, você vai ter aqui alguns tópicos mais específicos, como, por exemplo, SEO, que é a configuração técnica do Google para você ranquear artigos de blog na primeira página. Então, por exemplo, quando alguém pesquisa algum termo lá no Google, né? A pessoa quer saber mais sobre qualquer coisa. E aí aparece na primeira página o resultado que o Google traz. Aqueles tópicos ali da primeira página, aqueles sites, aquelas empresas que estão ali na primeira página, só estão ali porque o redator fez um ótimo serviço, um ótimo trabalho, criando textos, criando artigos de blog com SEO, que é essa parte técnica, tá? Então, você precisa aprender SEO. Uma outra coisa que você precisa aprender também é o quê? Pesquisa de público-alvo. Então, a gente precisa entender dos desejos, necessidades, problemas que aquelas pessoas elas estão passando e a partir desse conhecimento, a gente transforma esses elementos em textos que vão atrair as pessoas, que vão engajá-las, que vão encantá-las. Então, você precisa desenvolver essa habilidade de estudar o perfil do público-alvo e, a partir daquilo que você entender, você transformar aquilo em textos que vão atrair essas pessoas, ok? Então, essa é a segunda parte. Uma outra parte também que você precisa aprender é storytelling, que é a arte de contar histórias, né? A gente não vai contar histórias especificamente, mas você precisa entender como é que você cria uma narrativa, por exemplo, mesmo dentro de textos pequenos, não precisa ser necessariamente só em livro que a gente faz isso, mas, por exemplo, dentro de um artigo de blog que tem 1000 palavras, você tem uma narrativa ali, você tem que trabalhar a coesão e a coerência, você tem que entregar o que o título está prometendo. Ali, por exemplo, você pode contar dentro de um artigo uma mini história, você pode criar um mini personagem, né? Ou um personagem, não precisa ser mini, né? Um personagem, para quê? Para ilustrar, para exemplificar, ok? Para divertir, de repente, tá? Então, por isso a gente precisa estudar também um pouquinho de storytelling. Copywriting é um estilo de escrita persuasiva que pode ser usado
para convencer a pessoa a tomar uma ação. Então, por exemplo, eu quero que a pessoa leia um artigo de blog e depois entre em contato com o comercial da empresa. Então, eu vou fazer ali um trabalho com as palavras desse sentido. Então, percebe que é um conjunto de conhecimentos que você precisa ter que vão, eu costumo dizer que é para você trazer o marketing para dentro da tua escrita. Porque escrever bem você já escreve, muito provavelmente. Quem gosta de escrever geralmente escreve bem. Então você precisa fazer o quê? Trazer essa parte técnica do marketing para dentro da tua escrita para entregar resultado para a empresa. Então é isso que você precisa aprender, né? Estudar. O que você precisa estudar é isso. Ok? Para começar. Isso é para começar. Depois você pode ir estudando outras coisas e tal, dependendo do que você for querer se especializar, por exemplo. Então, se você quiser se especializar como redator SEO, você vai mergulhar mais na parte de SEO. Se você quiser ser um redator de redes sociais, você vai estudar mais algoritmos de redes sociais. Então, depende do que você quiser mais para frente. Mas para começar, não precisa. Para começar, você precisa disso que eu estou te falando aqui, tá bom? Então, isso é o que você precisa para ser um copywriter. E aí, o que você pode fazer? Como eu falei, você pode estudar esses tópicos sozinhos, tá tudo aqui no YouTube, na verdade, só que você vai gastar um pouquinho mais de tempo, de energia, de tempo, inclusive, buscando esses tópicos, tentando entender se aquilo ali faz sentido ou não, ou você pode fazer um curso de escrita, como eu falei, né, que tem o meu curso de escrita, tem outros no mercado também, mas tem o meu aqui, que eu não vou falar dos outros, né, eu vou falar do meu, então vou deixar o link aqui embaixo se você quiser conhecer, e vai ser um prazer ter você lá como aluno, se você quiser, beleza? Então isso aqui é um apanhado, espero que tenha dado mais clareza para você, no sentido do que você precisa fazer para ser um copywriter e viver da tua escrita no mercado digital, assim como eu faço hoje. Se você ficar com alguma dúvida, coloca aqui embaixo. Se quiser trocar alguma ideia comigo, me chama lá no LinkedIn, Eduardo B. Corrêa. Eu vou deixar o link aqui embaixo também no meu perfil no LinkedIn. Então me procura lá, se conecta comigo e manda uma mensagem, que vai ser um prazer também trocar essa ideia com você. Beleza? Então é isso, gente. A gente se vê então no próximo vídeo. Até lá!